Olá pessoal, bem-vindos à disciplina Natureza da Informação. Hoje nós iremos trabalhar o quarto tópico desta disciplina, que é sobre códigos e codificação. Vamos dividir esse tópico em 4 partes, em 4 vídeos aulas. Tá? Então, a primeira parte vai ser sobre os códigos, a segunda parte vai ser sobre a codificação, o processo de codificação, e a terceira parte será sobre algoritmos de codificação. Na verdade, são duas partes. Né? A primeira a gente vai ver o algoritmo do Shannon-Fano, e a segunda parte, a quarta parte, vai ser sobre o algoritmo do Huffman. Nesta primeira parte, a gente vai discutir os códigos. E aqui vamos fazer uma pausa para lembrar um pouco a importância dos códigos. Vamos lembrar no nosso primeiro tópico, quando discutimos dado, informação e conhecimento, que a importância do dado e a sua representação. Então, vimos que toda informação é um dado e todo conhecimento também é um dado, mas o inverso não é necessariamente verdadeiro, ou seja, nem todo dado é uma informação e também nem todo dado é conhecimento. Daí vimos que a importância dos dados, né, que ele forma a base de uma pirâmide que a gente vai construindo em cima. Tá? Agora o dado, para poder existir, vimos também que ele precisa ser representado de uma forma correta, né, de uma forma que possa ser armazenado, que possa ser transmitido e possa ser essencialmente registrado a existência desse dado. Então essa parte de registrar o dado, né, é onde a gente entra com o símbolo e os códigos. Tá? Então, o que vem a ser símbolo e o que vem a ser o código e qual a diferença entre símbolo e código? Tá? Então, o primeiro conceito importante que iremos apresentar será a discussão sobre o espaço dos símbolos e depois o espaço dos códigos. O espaço de símbolos tem a ver com todo o potencial que uma fonte de dados pode ter. Né? No exemplo, uma pedra, por exemplo, né, que a gente seguiu desde o começo. A gente sabe que uma pedra tem infinitos dados, né? Mas se a gente escolher uma determinada característica interessante daquela pedra que queremos registrar, por exemplo, o seu comprimento ou o seu peso, né? Isso determina um certo espaço de símbolos, né? Um universo de dados que a gente quer registrar. Então, o espaço de símbolo tem a ver com o potencial do espaço que esses dados podem ocupar. Tá? Para ser mais concreto, vamos dar um exemplo de um dado que é mais fácil. Né? Um dado normal, tem 6 lados. Qual o potencial de símbolo, né, de símbolos desse dado? Como ele só tem, se o dado tiver 6 faces, né, o potencial ou espaço de símbolos desse dado será 6. Né? Existem apenas 6 possibilidades. Então, o espaço de símbolos tem a ver justamente com o potencial da fonte, ou seja, está vinculado à realidade, está vinculado ao fato, né, ao potencial de dados que essa fonte pode gerar. Tá? Então, esse é o espaço de símbolos. O símbolo tem uma natureza abstrata, né, vai depender das características que nós queremos usar para representar o dado. Então, um símbolo pode ser uma imagem, pode ser um diagrama, pode ser um áudio, né? Pode ser uma variedade de coisas. Tem uma variedade muito grande de símbolos, né, do que a gente considera como símbolos, e cada símbolo vai ser utilizado de uma forma adequada para representar um determinado dado ou um determinado conjunto de dados. Tá? Agora, para o que interessa para a codificação é a variedade desses símbolos, ou seja, o espaço desses símbolos. Tá? Então a gente define como espaço de símbolos justamente a parte de quantitativa, a parte de tamanho, né, desse espaço de símbolos. E aí nós temos algumas considerações em relação ao tamanho desses símbolos, né, ou a quantidade de símbolos existentes. Bom, 2 é meio binário, né, mas são 2, uma unidade. Mas para sistemas de codificação que iremos utilizar, que é essencialmente binário, tá? O que interessa, por exemplo, é a parte potência de 2. Né? Se o tamanho cabe numa potência de 2. Ou seja, se a sequência 2, 4, 8, 16, 32, que são potências de 2. Tá?
Uma outra característica importante em relação ao tamanho se ele se tem tamanho infinito ou não, tá? E se for infinito, tá? Ou seja, tem tamanho não limitado, tá? Ele pode ser de duas categorias: ser contável ou incontável. Alguns exemplos de tamanho de símbolos de potência de 2, tá? Por exemplo, número de bits necessários para representar os símbolos do naipe de cartas. Então, naipe de cartas são símbolos gráficos. Nós temos 4 símbolos, né? E, portanto, nós precisamos apenas de 2 bits para representar esses 4 símbolos. Numa classe com 32 alunos, nós precisaríamos de 5 bits. 2 elevado a 5 dá igual a 32 alunos possíveis. Assim por diante. Então, a potência de 2 refere-se a potência, a tamanhos que tem uma base de 2. Algumas quantidades são finitas, né? Tem um número finito, como no caso do dado, mas ele não é necessariamente uma potência de 2. Tá? Então, esse exemplo, o dado tem 6 lados, que não é potência de 2, portanto, seria necessário pelo menos 3 bits, né? 2 elevado à terceira, que dá 8, e ficaria sobrando 2 sequências ou 2 valores que não seriam utilizados, né? No caso de tamanho de símbolos infinitos, nós temos duas situações: o infinito contável e o infinito incontável. No caso do infinito contável, a gente pode fazer um mapeamento, né, de relação 1 para 1, no caso, e usar um sistema de numeração, por exemplo, para ir acrescentando os números ou acrescentando os dígitos para fazer a correspondência com os símbolos, tá? Um exemplo clássico são os sistemas de numeração. Então, você pode ter um sistema de numeração binária, por exemplo, e onde o sistema de numeração vai aumentando de tamanho, ou seja, o tamanho é infinito, e ter uma correspondência 1 a 1 com os símbolos existentes. No caso, então, dos sistemas que têm o número de símbolos infinitos e são incontáveis, é incontável no sentido de que há uma variação e que você não consegue dizer ou determinar o valor preciso, né? O valor exato, na verdade, teria muitas casas, tá? Nesse caso, a gente pode fazer uma delimitação, como foi o caso dos conversores analógicos digitais. A gente pode tentar substituir criando faixas de valores. Então, esse exemplo aqui, você tem números entre 0 e 1. Nós sabemos que tem uma quantidade infinita de números de possibilidades entre 0 e 1, mas podemos dividir ou segmentar. Nesse exemplo, segmentamos em 4 partes e adotar um código para cada parte, tá? Então, essa é uma forma de você ter um número infinito, um espaço infinito de símbolos delimitados, né, para um número contável, um número quantitativamente administrável para a representação desse dado. A aproximação, claro, naturalmente não é reversível, né? Uma vez que você faz a conversão, né, de um valor que caia, por exemplo, caiu entre meio e o 0,75 e você converteu para um valor médio, né, de 0,625, né, e representou por 10, 4 bits. Uma vez representado, você não consegue reverter esse dado para trás, né, para o valor original. Agora, se você precisar de mais precisão, você pode ir acrescentando mais bits e segmentar, né, dividir mais ainda esses valores, né, entre 0 e 1. Tá? É um problema de quantização. Nós vimos que isso gera um erro de quantização, né? Então, existem outras representações, por exemplo, a representação de ponto flutuante, que pode ser utilizado para ter mais casas decimais ou ou binárias, né, para poder representar com mais precisão os valores infinitos, né, e incontáveis.
Agora, o que vem a ser espaço de código? Nós discutimos então o que é um espaço de símbolos, né? Símbolos, portanto, podem ser qualquer coisa que represente o dado, mas ele tem uma característica importante que é a quantidade desses símbolos existentes, né? O que nós queremos fazer é pegar essa parte quantitativa de símbolos e fazer uma correspondência com um código. Então vai ter uma espécie de tabela de conversão, onde você vai ter uma conversão desses símbolos em códigos. Portanto, cada símbolo deverá ter um código para ter essa correspondência. Bom, então qual é a relação entre símbolos e o código? Símbolos, vimos, tem uma relação direta com a fonte, né? A fonte e as características do dado que nós queremos capturar e representar. Tá? Então, a codificação tem a ver com o processo de conversão desses símbolos em códigos. Tá? Então, para que nós queremos codificar isso? Primeiro, para ser mais fácil de representar. E segundo, dependendo da forma de representação, conseguimos manipular, conseguimos trabalhar estes códigos. Então, o símbolo tem uma natureza diversa, tem uma natureza mais de percepção humana, né? Tem a parte de semiótica envolvida. Portanto, nós queremos ter uma representação que seja fácil de entender, associado ao dado. Usamos gráficos, usamos imagens, usamos áudio, sons, né, para fazer essa relação entre o dado e o símbolo. Mas na codificação, usamos um processo mais racional, mais numérico, justamente para poder trabalhar e facilitar essa manipulação. Tá? Então, manipulamos os símbolos através da manipulação dos códigos. Tá? E deverá haver uma relação entre os símbolos e o código, e essa relação é estabelecida através de um sistema de codificação, ou seja, envolve um processo de tradução, né? E portanto há uma questão de código, né? de semiótica, na verdade, né? Onde você vai pegar esses símbolos e vai representá-los com códigos adequados, e tem uma regra de formação desses códigos, que é a parte da sintática, né? A sintaxe que vai criar, né, essas regras e vai formar, junto com a semântica, um sistema de codificação. Então, esse sistema de codificação que vai determinar também o código, né, o tamanho do código. Tá? Então, que pode ser fixo ou não, né, ou pode ser tamanho variável ou tamanho fixo, depende do sistema de codificação escolhido. E vai depender, claro, da natureza dos símbolos. Se os símbolos têm uma característica de tamanho infinito, por exemplo, você deverá usar uma codificação também que permita tamanho variável, né, ou tamanho até infinito. Tá? Então, e claro, para que não haja nenhuma perda de símbolos, né, para que não haja um problema de representação, né, de codificação adequada, o espaço, né, do código deverá ser pelo menos maior ou igual ou maior do que o espaço de símbolos, para que possa haver uma correspondência um para um, ou então para que possa haver, para que não possa haver uma perda de símbolos, né? Ou seja, todo espaço de símbolos tem que caber dentro do espaço de código. Tá? Alguns exemplos, né, de espaço de código utilizando tamanho código binário e tamanho fixo de 4 bits. Então, quantos valores diferentes esse código pode representar? 2 elevado à quarta dá 16 valores diferentes, né? Portanto, é um espaço que cabe até, no máximo, 16 símbolos diferentes. Vamos usar durante esse tópico, principalmente nesse exemplo, né, o sistema de codificação binária. Tá? Por que vamos adotar o sistema de codificação binária? Porque primeiro vamos usar os elementos fundamentais da informação, que é o bit, né? E segundo que usando elementos elementares como o bit, a gente consegue enxergar melhor algumas propriedades do processo de codificação. Ou seja, a parte de codificação e os seus benefícios ficam mais claros quando a gente utiliza um sistema de codificação mais simples ou mais elementar, como é o caso do bit. Mas nada impede, em princípio, você usar sistemas de codificação mais complexos, mais sofisticados, né? O ser humano está acostumado a usar o sistema decimal, por exemplo, para codificação de valores, de números, né? Então,
Não tem nada errado, portanto, de usar um outro sistema de codificação para representar valores, né, ou informações, tá, ou dados, por exemplo, o próprio texto, né, um sistema de codificação fonético, no caso do alfabeto ocidental, ou no caso, por exemplo, de caracteres chineses, é um sistema de codificação de ideogramas, ele representa ideias. Tá? Então, existem diversos sistemas de codificação no mundo, né, tão diversos quanto é possível ter, e cada codificação às vezes é mais adequado para determinados tipos de aplicação, determinado tipo de dado. Tá? Vamos nos concentrar no momento apenas ao sistema de codificação usando os números binários. Tá? A escolha do sistema binário tem seus problemas também. Por exemplo, é o caso de símbolos, né, que não são o tamanho de símbolos do espaço de símbolos não é binário. Tá? Então vai haver sobra, né, porque normalmente você vai escolher, claro, para não haver perda, um sistema de codificação binária, né, que seja maior do que o espaço de símbolos. Então vai haver casos onde vai haver perdas de na verdade não é perda, mas vai ter mais códigos disponíveis do que os símbolos para representar. Nesse caso, o que vai fazer com esses bits, né, ou com esses códigos adicionais que sobraram, tá? Então, uma das primeiras coisas que se faz é ignorar, né? Tá? Tem códigos a mais e a gente não usa e ignora simplesmente a existência desses códigos. Você pode mapear para outros valores, né? Uma das coisas que você pode fazer, inclusive é feito na natureza, é você pegar esses códigos adicionais e atribuir esses códigos para os símbolos que têm maior ocorrência, né? Os símbolos mais importantes. Tá? Você tem um universo de símbolos e naqueles símbolos, a quantidade de símbolos, eventualmente alguns são mais importantes do que outros ou têm ocorrência maior do que os outros. Aí você pode usar, né, esses códigos que sobraram para representar esses símbolos. Tá? Pode ser reservado para uma futura expansão, né? Pode ser usado para código de controle, como metadado. Tá? A gente vai discutir isso. Metadados são dados sobre dados. Usar para códigos detectores e corretores de erros, tá? Uma coisa que iremos ver nos próximos tópicos. E usar, né, também para fazer algumas abreviações, né, comuns. Tá? Que é você tem um universo de símbolos, os símbolos muitas vezes é uma composição, tá? E aí você pode pegar para facilitar o processo ou agilizar o processo de transmissão, né, ou de decodificação, agregar alguns símbolos e torná-los um código separado para esse conjunto de símbolos. Ou seja, você está compactando, né, você está fazendo uma abreviação desses símbolos, pelo menos os símbolos mais comuns. Então são várias formas de se utilizar esses códigos que sobraram, né, principalmente no código binário, que nem todo o universo de símbolos, né, é binário, ou seja, são potências de 2. Tá? Então necessariamente vai haver alguns códigos binários sobrando. Alguns exemplos de códigos. Estou listando aqui, depois a gente vai explicar aos poucos cada um desses códigos. Tá? Então, essencialmente é a necessidade que vai determinar a criação desses códigos. Tá? Então é uma criação artificial a partir da necessidade, da mesma forma que o próprio símbolo. Né? Então, alguns são conhecidos, né? Já discutimos a ASCII, né? ASCII, o Unicode. Tá? Alguns como EBCDIC ou BCD a gente vai discutir mais à frente. Tá? Representação de números, temos aqui o binário, o Gray, complemento de 2, alguns iremos ver, né, mais à frente. Números, né, usando ponto flutuante, tem um padrão do I3E que representa números de ponto flutuante. Esses três primeiros são todos de código binário. Temos alguns códigos, né, que são representações
numéricas, decimais, tá? O telefone, hosts, imagens, já vimos, né? Imagem, áudio e vídeo, nós vimos que tem alguns padrões de representação e são todos binários, né? Em cada proteína, né, usa-se código genético para representação, né? No caso do DNA, tá? São representados pelo CGTA, são os 4 códigos utilizados para a representação do DNA. Vamos detalhar alguns desses códigos a título de exemplo, né? No caso do BCD, Binary Coded Decimal, então um sistema de representação que mapeia os dígitos decimais em bit. O decimal é de 0 a 9, tá? Então tem que ter 4 bits pelo menos para poder representar o decimal, não é isso? 2 elevado a 3, se for 3 bits, dá 8, e 8 não é insuficiente para 10 símbolos. Então o próximo tamanho no sistema decimal, no sistema binário, é 2 elevado a 4, que é 16, e portanto seriam 10 valores dos 16 sendo utilizados, tá? Então o BCD é um sistema de código onde você coloca o sistema decimal, os números decimais, em 4 bits. Então essa tabela mostra essa sequência onde nós representamos os bits, né, para cada um dos valores decimais, e vai sobrar, né, 6 valores. Tá? Então, bom, aqui é um exemplo, né? O 834 é 1000, que é o 8 que está aqui, né? 1000, tá? E o 3 e o 4, né? Nessa mesma tabela, 0011 e o 0100. Bom, é menos eficiente, né? Porque o código binário, porque está sobrando 6 padrões, né? 6 valores possíveis, tá? Bom, o que você faz com os bits que estão sobrando, né? Tá? Para decodificar, ele retorna nada, né? Se, por exemplo, for algum valor além, né? Deixa eu voltar aqui. Se for algum valor, por exemplo, o maior valor é o 1001, que é o 9, né? Se aparecer, por exemplo, 1010, né, que é o A em hexadecimal, como está fora da tabela, na hora de decodificar, pode sinalizar um erro ou pode retornar nada, tá? Ou seja, não traduz, não converte para o decimal, tá? Ou então, uma outra possibilidade é decodificar ou codificar tudo, né, para algum valor legal, ou seja, para não retornar erro, né? Então, todos os valores extras podem representar o dígito 9, ou seja, qualquer coisa nessa tabela que ultrapasse, né, essa tabela acima de 1001 vai retornar para o 9, ou seja, vai saturar no 9. Tá? Uma outra possibilidade é decodificar para 2, 3, 4, 5, 6 e 7, supondo que o bit inicial seja incorreto. Voltando na tabela anterior, desculpe, tá? Seria isso aqui, né? Qualquer valor acima, né, vai vir na sequência do binário, vai vir aqui, né? 1001 é o 9 e o próximo é 1010. 1010, se você supor que o bit mais significativo é o bit errado, equivale ao 0010, que é o 2. Tá? É uma forma de você tentar reutilizar, né, esses códigos, né, assumindo que o primeiro bit seja errado. Então, um outro código possível é um BCH, né, que é o Binary Coded Hexadecimal. Tá? Como você está representando 16 valores e os 16 valores diferentes cabem em 4 bits perfeitamente, não há perda de código, ou não há códigos sendo sobra de códigos, né? Código sendo subutilizado.
Um exemplo interessante é o protocolo da internet, né? No protocolo da internet é definido uma coisa chamada endereço IP. Bom, vocês sabem, né? A internet foi criada baseado em interligar vários nós, né, espalhados pelo mundo inteiro através de conexões de alta velocidade. Então você tem a rede das redes, né? Então você tem vários nós, né, espalhados no mundo inteiro, e todos esses nós são interligados através de várias conexões de alto desempenho, conexões de comunicação, né? E aí você tem dentro da internet, né, uma coisa chamada protocolo de comunicação, né? E esse protocolo visa mandar de um nó para o outro mensagens, né, através de pacotes, tá? Então qual que é a ideia? Em pacote de dados você coloca o endereço do destinatário, o endereço de origem e destinatário para do conteúdo, né, dessa mensagem. Com isso, essa mensagem, esse pacote de dados vai pulando de nó em nó até chegar no nó destino. Por isso que não existe uma rota fixa, né, para uma determinada mensagem chegar, né, da origem para o destino. Isso dá mais flexibilidade para a internet, isso dá a possibilidade de expansão, né, e uma certa resistência à queda de conexão, porque mesmo caindo uma conexão específica, os pacotes de dados podem ser reroteados, né, através de outras conexões para chegar no destino. Mas o ponto-chave desse protocolo é o endereço, né, onde você identifica a origem e o nó de destino. Então, qual que foi a ideia no começo da internet? Você foi criar justamente esse endereço, ou padronizar esse endereço, numa coisa chamada endereço IP, né, que foi definido através de 4 bytes, né? Então são 4 números binários, tá? Um total de 4 vezes 8, né? 32 bits. Então o espaço desses bits, né, de 32 bits, dá 2 elevado a 32, dá 4 bilhões de símbolos possíveis, tá? Como nós temos uma população mundial em torno de 7 bilhões, julgava-se que naquela época 4 bilhões seria mais do que suficiente para representar, né, todos os nós. Porque não o nó não necessariamente é um indivíduo, né? O nó é um ponto da rede. E a partir desse ponto você cria outras sub-redes, que é assim que funciona hoje, né? Seu endereço IP é um endereço que é compartilhado com muitos outros usuários, porque ele apenas indica o ponto da rede a partir do qual ele é ramificado em outras sub-redes. Então, não necessariamente é necessário que cada um de nós tenha seu próprio endereço IP. No entanto, a semântica utilizada no protocolo IP fez com que ele rapidamente fosse saturado, né, onde os números disponíveis, os valores disponíveis, fossem insuficientes para a quantidade de nós existentes. O que aconteceu, na verdade, né? Então, como é que é formado esses 4 bytes? A gente tem um número aqui que está no exemplo, né, que é representando esses 4 bytes, só que no formato decimal. Então nós temos esse exemplo 207.46.250.119, tá? Então cada ponto separa os 4 bytes, e cada valor que está aí, né, vai variar de 1 até 255, ou de 0 a 255, tá? Em termos decimais. Bom, em questão de semântica, né, foi estabelecido que esse primeiro byte representava o país, né, no endereço IP. Como nós temos ainda, né, cerca de 200 países, segundo as Nações Unidas, 200 e pouco, tá? Então um byte que representa até 255 seria mais do que o suficiente para representar cada país. Essa é uma questão de semântica, ou seja, o que cada código representa. Então, o primeiro byte representava o país, o número código do país. O que aconteceu, na verdade, né? Por que esse número saturou rapidamente?
apesar de ter 4 bilhões de possibilidades, né, na prática, o único país, que foi os Estados Unidos, ele superou a marca de 2 elevado, sobrou o quê? 24, né? Sobrou 8 vezes 3, que é 24 bits, para os Estados Unidos inteiro. Tá? Então, esse valor foi preenchido rapidamente ainda na década de 80, né, pelos Estados Unidos sozinho. Apesar de ter um número suficiente, teoricamente os 4 bilhões de possibilidades, a semântica utilizada fez com que esse número chegasse no limite, né, rapidamente. Além disso, com cada vez mais dispositivos sendo conectados na internet e com o potencial agora com a internet das coisas, né, ou IoT, gerar cada vez mais equipamentos autônomos conectados à internet, você tem basicamente uma explosão de dispositivos que tem demandado a criação de mais e mais endereços IPs, né, endereços de nós IPs para esse universo todo que está sendo conectado à internet. Tá? Então, há vários anos, várias décadas atrás, viu-se a necessidade de criar uma nova versão, né, desse endereço IP. E a resposta foi esse IP versão 6, né, cujos endereços seriam mantidos ainda no formato, né, de 4 campos, né, onde você tem cada campo sendo separado por ponto, só que em vez de ser 1 byte cada espaço, seria 32 bits para cada um desses campos. Então dá um total de 4 vezes 32, 128 bits para esse endereçamento, ou seja, um número extremamente elevado, né, de possíveis nós, né, endereços de endereçamento na internet. Bom, a grande vantagem desse formato é que ele mantém a compatibilidade com a IPv4, a versão anterior, né? Ou seja, os endereços não precisam mudar. Ficariam na faixa os endereços antigos ficarão na faixa de 0 a 255, enquanto que os novos irão ocupar as faixas seguintes. Tá? O problema é que não é tão fácil mudar uma coisa mundial, né, um protocolo mundial como a internet, né? Como é que você muda um protocolo, né, de uma hora para outra? Não dá para coordenar um processo desse tipo, né? Dizendo, olha, no dia tal, na hora tal, todo mundo muda para o protocolo novo, né? Tá? Vamos largar o IPv4 para passar para o IPv6. Tá? Isso nunca foi possível fazer, né? E o resultado disso é que há décadas, né, que é um processo de migração gradual, né? A ideia é manter compatibilidade e fazer com que os novos equipamentos, os novos softwares, aos poucos se adaptem para um novo protocolo. E é o que está acontecendo isso há várias décadas, tá? Então, o resultado final nós temos aqui, por exemplo, o IP moderno, né, onde nós temos os valores acima de 255 sendo colocados dentro do endereço IP. Tá? Bom, fica um dever de casa para vocês para descobrir qual é a sintaxe e a semântica desse novo protocolo. Tá? O que mudou, né? Ou o que o pessoal aprendeu com o código anterior, o endereço IP anterior, a versão 4, e o que foi incorporado na nova versão, aprendendo-se, né, as lições do passado. Tá bom? Nossa próxima parte desse tópico de código e codificação é justamente a discussão da parte de codificação. Tá? Então, como resumo desta primeira parte, eu queria destacar então o papel do símbolo. O que é o símbolo? Só para relembrar, né? Símbolo tem a ver com a fonte de dados original, né? A escolha que nós iremos fazer de quais dados iremos capturar, qual é o nosso interesse, afinal, que representa esse dado, e esse dado vai ser representado
através de um sistema de símbolos, né, que for mais adequado para nós, tá? Os símbolos tradicionais são aqueles símbolos que nós, humanos, estamos acostumados e que usamos há milênios, né? Então são símbolos numéricos, são símbolos, caracteres alfanuméricos, né? Imagens, áudio, né? Sons, tudo isso faz parte do universo de símbolos que podem representar os dados, né, do nosso interesse. À medida que a computação foi evoluindo, né, surge uma outra necessidade de converter esses símbolos em algo manipulável pelos sistemas automatizados, tá? Aí nasce a codificação, né, principalmente a codificação binária, por ser mais apropriada para a computação. Então, o primeiro ponto que interessa para o sistema de codificação, né, é o espaço dos símbolos, ou seja, quantos símbolos diferentes existem, tá? E aí mapear isso para o espaço de código. O espaço de código que escolhemos para analisar é o espaço binário, tá? Por que binário? Porque, primeiro, por causa da computação, e segundo, porque estamos trabalhando com um elemento fundamental da informação, tá? Então, usando essas técnicas em cima do sistema binário, a gente vai ver nas partes seguintes, né, desta aula várias técnicas possíveis, né, vários truques e algoritmos possíveis que viabilizam uma série de benefícios nesse processo de codificação, tá? Sistema de detecção de erros, correção de erros, tá? Compressão, criptografia, todas essas características decorrentes de um processo de codificação. Claro que você pode usar todos esses benefícios com outros sistemas de codificação não binários, tá? Sistema decimal, sistema alfanumérico e assim por diante. Mas o fato de usarmos os bits, né, primeira característica importante é que, como estamos trabalhando com o sistema elementar, um sistema binário, fica claro, ou mais claro, pelo menos, o que nós estamos fazendo, quais as principais manipulações que estamos realizando, né, e quais as principais vantagens aparentes que esse sistema, essa codificação permite, tá? Então, o universo de codificação é muito amplo, tá? É tão amplo quanto a nossa imaginação, ou a nossa abstração consegue propor em termos de código. Mas alguns benefícios são mais evidentes, né? E é por isso que a gente vai trabalhar com o sistema de codificação binária, tá? Então, os próximos tópicos, né, vão abordar esses benefícios, e as próximas partes desta aula vai focar, né, na parte de conversão dos símbolos em código, ou seja, na parte de codificação, e alguns algoritmos de codificação também, tá bom? Então vejo vocês nas outras 3 partes desse tópico, que é muito interessante, tá bom? Até mais!